gostado do filme. Espero que vocês tenham gostado do filme. Acho que a nossa discussão aqui vai ser bem interessante. E eu queria que a gente começasse. Bom, o filme. Tá bem. Eu sou ruim com o microfone. Como o filme é baseado num livro, e a gente está aqui com o lançamento da Mara, a Bruna também tem os livros dela. E eu queria que a gente começasse falando sobre a questão da sexualidade na literatura, né? Então, a gente sabe que a literatura erótica ela é vista como menor, né? Então, a literatura explícita, enfim. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a experiência de vocês dentro da literatura e como que a gente pode tirar esse olhar um pouco pequeno, né, sobre o erotismo dentro, enfim, dos livros. Alô, consegue me escutar? Sim. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite e agradecer a oportunidade de assistir esse negócio absurdo aqui. Eu estou com vontade de falar disso aqui. Não aplaudir porque nem prega assim, né? Mas a gente às vezes aplaude, que coisa incrível, que reflexão, que atuação, enredo, tudo muito provocativo, muito provocativo, muito instigante. Me vi em muitas cenas, me vi em vários momentos. Falar também que eu estou honradíssima por estar com vocês duas aqui, sobretudo com essa diva, porque ó, eu tenho o livrinho dela, foi uma obra que mexeu muito comigo, que eu tenho trago comigo bastante tempo para poder pegar um autógrafo, inclusive. E quando eu comecei a escrever o meu blog, contando as coisas que eu estava vivendo, eu lembro de amigos que viravam para mim e falavam: o que você quer? Eles estavam muito incomodados com a ideia de estar falando sobre os programas que eu fazia, e aí eles me perguntavam: o que você quer? Você quer ficar famosa como a Bruna Surfistinha? Você quer fazer um blog Bruna Surfistinha travesti? E eu falei: não, se der certo, beleza, mas não é a ideia. Assim, eu quero poder viver essa experiência, falar sobre isso, estar lá. É um espaço muito grande. Ela fala de ouvir as histórias, que ela poderia ficar horas ouvindo as companheiras. Eu lembro quando eu comecei a transição, em 2014, né, tinha 5 travestis na Unicamp onde eu estudava, e quando eu ia visitar minhas amigas, tomar cerveja, a gente passava a noite lá em uma rua inteira de travestis, eram 100 travestis, 1 milhão de histórias, 100 travestis com corpos parecidos com o meu, 100 travestis que me ensinavam a lidar melhor com a minha própria transição, com essa reinvenção pela qual eu estava passando, me ensinavam a enfrentar a transfobia, e aquilo era muito maravilhoso. Né? E acho que eu sempre quis ser escritora, desde novinha, assim, tenho essa percepção na minha vida. Parece que eu fui treinando a minha escrita ao longo da vida, e quando comecei a minha transição, quando eu comecei a trabalhar com sexo, parece que eu encontrei sobre o que eu quero escrever pro resto da minha vida. Vocês vão ter que lidar com isso. Quer gostem, quer não. Eu expor muita coisa para jogar. Eu tenho uma parte engraçada no livro da Bruna, que tem essas partes pretas aqui, né? Essas histórias proibidas, não sei se vocês conhecem, mas são as mais pesadinhas que ela acabou vivendo lá. E dentro das... eu gosto muito de explorar esse imaginário, né? Essas coisas que a gente joga para debaixo do papel não, debaixo do tapete, que a gente tenta esconder, tenta não falar sobre, coisas que a gente não consegue falar para os nossos amigos, amigas, pai, mãe, companheiros, namorados. A gente não consegue falar para ninguém, mas a gente vai jogar ali para a prostituta, né? A gente vai jogar para a trabalhadora sexual, ela que lide com tudo que é reprimido, tudo que não pode ser discutido dentro da nossa sociedade normativa, moralista, né? E então a gente, de alguma forma, cumpre um papel essencial. Só que quando a gente começa a escrever sobre também, todo mundo, o que elas vão fazer, né? O que vai sair daí? O que vai sair daí, Bruna? Vou chamar de Bruna, porque você é Bruna pra mim. Boa noite. Eu estou muito emocionada depois desse filme. Para mim, me tocou demais. Me deu vários gatilhos. Chorei. Me vi em vários momentos. Vi algumas cenas, inclusive, que eu acredito que tenham sido... o meu filme, Bruna Surfistinha, tenha sido referência também. Vi em várias cenas muito parecidas com o meu filme.
Não sei quem aqui assistiu Brunas Fichinha, mas deve concordar comigo. Inclusive, foi uma surpresa muito grande para mim. Não sei se ele ia querer que eu comentasse sobre a presença dele, mas o diretor do meu filme, Brunas Fichinha, está aqui presente. Eu também não sabia que ele viria. A gente acabou de se encontrar, o Marcos Baldini, maravilhoso, que deu todo o olhar, mesmo ele sendo homem, ele deu todo o olhar. Você não tá bravo comigo não, né? Aqui, Marcos Baldini, o diretor de Brunas Fichinha. Eu não esperava que a gente fosse se encontrar hoje mesmo, mas é um prazer ter você aqui comigo nesse momento. A gente viveu juntos, né, o Brunas Fichinha. E você concorda comigo que teve algumas cenas muito parecidas com o nosso filme aí. Me vi muito. E eu acho que tem muitas coisas muito importantes que a gente tem que debater enquanto sociedade. A prostituição sempre existiu. Agora conta. A prostituição sempre existiu, mas sempre foi um assunto muito tabu, muito marginalizado. E a gente como Brunas Fichinha e o filme, acho que a gente começou a trazer um pouquinho um novo olhar sobre a prostituição na sociedade. Tanto é que até hoje eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam: Bruna, eu comecei a respeitar a garota de programa, as prostitutas, a prostituição como um todo, graças a você, ao filme, aos livros. Então, nossa, é estranho ficar me ouvindo a minha voz. Eu ouvi. Um pouco estranho, mas daqui a pouco eu vou começar a gaguejar porque eu tô ouvindo o meu retorno. Tá certo? Eu acho que não. Mas vamos lá. Então, é um assunto muito importante para a gente falar, como Brunas Fichinha. A Brunas Fichinha existe já faz 20 anos. Eu fiz programa de 2002 até 2005. Foram os 3 anos mais intensos e mais incríveis da minha vida. Que foi quando eu pude ser eu, a puta. Quando eu estava ali atrás da minha liberdade, da minha independência, depois de ter vivido de ter conseguido fugir de uma família tradicional brasileira que não sabia me enxergar, que não sabia me ouvir, e eu consegui sair dessa família e ser eu, quem eu queria. Já faz 20 anos que eu me aposentei, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu vivi isso, nunca esconderia de ninguém. Não é porque eu ganhei dinheiro com isso, porque a minha história foi mais longe do que eu imaginei, né? Minha vida foi mais longe, mas é porque eu sempre enxerguei as prostitutas como mulheres normais, que a única diferença é justamente... Tá muito estranho ouvir minha voz. Ai, mas... Nicolas, se você consegue arrumar isso na cabine, por favor. Agora o retorno tá melhor pra mim. Tava muito alto, eu acho que... Então, é muito importante esse filme que a gente acabou de assistir hoje. Eu me vi em vários momentos, até mesmo como mulher, né? Porque hoje eu vivo do outro lado. Então, eu achei muito legal mostrar também a parte dos clientes, né? Que não buscam apenas sexo. Isso é uma das coisas que eu sempre disse, né? Os homens que buscam uma garota de programa, nem sempre eles querem sexo, eles querem ser ouvidos, assim como as garotas de programa querem ser ouvidas também durante os atendimentos. E uma das cenas que mexeu comigo hoje, como mulher, mãe de 2 meninas lindas, gêmeas de 2 anos, foi a cena do cliente, né, que fala: a minha mulher acabou de
6 meses e ela não quer que eu toque nela. E isso é uma das coisas que muitas mulheres vivem, né? Eu vivi isso, eu acredito que muitas mulheres vivem isso. Só uma mulher engravidou para entender sobre isso. Então, e a mulher é muito julgada em relação a isso também. A mulher é julgada não apenas por ela ter sido prostituta. A mulher sempre vai ser julgada quando ela se destaca na sociedade mais do que os homens, quando elas têm o controle da vida delas, do corpo delas, elas sempre serão julgadas. Então esse filme não passa apenas mensagens sobre a prostituta, sobre esse mundo, né, esse trabalho, mas é sobre a mulher. Que a mulher ela pode ser o que ela quiser, o lugar de mulher é onde ela quiser sempre. E então foi, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que realmente o livro ele acaba trazendo muito mais informações, né? E quando a gente passa por uma arte de cinema, um filme, é muito difícil, né? Por exemplo, tem cenas que é muito difícil passar, né, para o visual, para a arte do visual mesmo. Acredito que o Baldini, né, a produção, teve uma dificuldade muito grande em relação a isso, porque no livro tem umas cenas muito picantes que, para passar no filme, seria impossível, assim. A gente tomou muitos cuidados, que tem uma diferença, né, por exemplo, no filme, a exibição, exibe o... Vou falar a palavra, o pau, né? Os paus, mais fácil. Eu não sei qual outro termo usar. Vamos falar de pau. Então, e no meu filme, Brunas Fichinha, não houve essa exibição, né? Não houve essas cenas tão explícitas, né, assim. Então, mas eu acho legal mostrar sobre isso. É um filme muito forte, muito intenso, que fez a mim chorar bastante, pensar muito, reviver muito momentos do que eu vivi. Eu não voltaria a fazer programa, muitas vezes, até hoje, né, as pessoas me perguntam. E para mim é até um elogio, né, que eu sou quase uma quarentona. E muitas pessoas me perguntam até hoje, Bruna, mas você não tem vontade de fazer programa? Eu não tenho vontade, eu não tenho paciência, eu tenho preguiça de sexo com estranhos. Eu não conseguiria mais fazer de sexo por dinheiro. Não teria mais paciência para cheirar sacos fedidos e fingir que tá tudo bem, tá tudo lindo. Não teria mais paciência para levantar paus moles de clientes com seus problemas, enfim. Mas eu, Raquel, não teria mais paciência. É por isso que eu não volto a fazer programa. Mas eu tenho amigas, amigos, acompanhantes, eu amo esse mundo da prostituição, eu amo estar nesse mundo, continuar no mundo. Eu ainda continuo ganhando dinheiro com sexo, mas de uma outra maneira, vendendo produtos eróticos, ainda falando sobre minha vida, escrevendo sobre sexo. Isso nunca vai mudar em relação a mim. E podem continuar assim, a Bruna sempre vai existir. A Bruna Fichinha, quem não gosta de Bruna Fichinha, desculpa, mas vocês vão ter que aguentar muito ainda sobre Bruna Fichinha. E dando fala de vocês duas, eu queria pescar uma coisa que eu tinha separado aqui, que é sobre a relação das mulheres no filme, né? Vocês duas comentaram brevemente sobre isso, mas queria que talvez a gente trouxesse aqui um pouco sobre essa discussão de comunidade mesmo, né? No filme, as meninas têm uma relação que uma está ali para a outra, independente do que aconteça. Então, acho que pode ser um assunto que a gente aprofunde mais aqui. Vocês querem comentar? Tem cenas bem... Tem algumas cenas pesadas no filme, alguns mais tensos, né? Porque de alguma forma parece que o filme é uma
a experiência dela não tinha problema, estava tudo tranquilo, né? Teve lá aquela experiência lá do cara com a cocaína, mas parece que tinha sido um ponto isolado, né? Quando surge esse momento no final que é bastante forte, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando ali é que isso poderia acontecer se ela tivesse marcado um date, né, por um aplicativo, se ela tivesse conhecido um cara na balada e foi para um hotel, se podia ter acontecido se fosse o namorado dela, o companheiro dela, o marido. É um tipo de experiência que não precisa ser uma prostituta para que aconteça. Pode acontecer com prostitutas, pode acontecer com trabalhadoras sexuais, mas acontece ali e não é exatamente o trabalho sexual que faz. É mais o estigma, sabe? Então essa coisa de a trabalhadora sexual vale menos, a prostituta não é ninguém, ela não tem voz, o que fizer contra ela não vai ter uma repercussão, não vai ter uma responsabilização civil muitas vezes. Por exemplo, a gente vê isso muito na comunidade travesti, né? Qual travesti que vai numa delegacia fazer um BO? Você vai numa delegacia, você vai apanhar do delegado, você vai sofrer mais transfobia, mais violência ali no delegado, né? E um cliente, então, muitas vezes ele tem isso na cabeça, né? Ele pode ser mais abusivo conosco, porque ele pode passar dos limites, pode testar esses limites, pode esticar esses limites, muitas vezes porque ele sabe que você não vai ter para onde correr, você não vai ter para quem reclamar, né? Mas isso é causa do trabalho que se está fazendo ou da transfobia e de todo esse estigma que pesa sobre o trabalhador sexual. Então são questões para a gente pensar. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto via essa cena é justamente como é difícil, né, nesse momento, a gente muitas vezes conseguir reagir de uma forma a chamar uma companheira, a dar um alerta, né, de que está acontecendo alguma coisa que não é para acontecer. Né, porque uma das questões que era muito forte no bairro da prostituição de Campinas, onde eu trabalhava, era que uma travesti gritou, as outras vão atrás para ver o que está acontecendo, não vão com tijolo na mão, sabe? Então não tinha essa de. A não ser que acontecesse fora do bairro. Porque às vezes entrava no carro do cliente, ele falava, vamos para um motel fora daqui que ele gosta mais, e aí você começava a ter mais riscos. Mas o que acontecia ali no bairro, o que acontecia dentro da casa onde a gente atendia, era outra realidade. Né? Então, de alguma forma, tem esse espaço, né? Ele mostra também muito quando ela era uma figura meio outsider, né? Ela não se encaixava completamente, ela ficava de fora observando, ela era uma mistura de... A prostituição para ela era algo que ela queria fazer, era uma experiência que ela queria viver, era algo que queria usar de combustível para essa escrita, né? E ela não consegue enturmar tanto, no final parece que ela entra um pouco mais nisso, né? No final ainda não sei como é o livro, né? Até queria ver isso, porque eu achei fascinante esse filme. Eu queria muito ver o livro agora, né? O livro que eu recebi essa semana e vou ler o quanto antes, porque me interessa muito. Eu tinha feito um levantamento de obras de autoria de trabalhadoras sexuais, obras brasileiras, e acho uns 4, 5 anos atrás, eu tinha conseguido encontrar tipo 15 obras, né, brasileiras. São muito poucas. Tem muita prostituta no Brasil, tem muita trabalhadora sexual, e mesmo assim são pouquíssimas que conseguem, ou que querem, ou talvez não querem. Você acha que querem ou conseguem? Como é que você vê isso? Você vê a sua história. Como é que você pensa essa questão? Quer pegar isso aqui? Eu acredito que a maioria é por escolha. Não, tinha escrita. Querem escrever ou não? Eu acho que quer se esconder ainda, né? Porque tem uma parte no filme que fala que a mulher que se expõe, né, no livro fica marcada para sempre. Eu serei marcada para sempre como uma prostituta. Então, não importa o que eu faço, não importa se hoje eu sou mãe de gêmeas, não importa se eu tenho filme, se eu tenho série baseadas na minha vida, não importa se um dia eu vou conseguir realizar meu sonho de me tornar psicóloga, não importa nada disso, eu sempre serei lembrada como prostituta. Então, para mim, a prostituição ali na prática foi de 2002 até 2005 só, a gente está falando de muito tempo.
Mas as pessoas ainda acham que muitas ainda acham que eu me prostituo, né? Então é algo que marca muito, né? As minhas filhas, elas vão ter que saber conviver com isso. Espero que eu consiga mostrar para elas o meu lado, o lado, né, da prostituta mesmo, que elas tenham esse respeito, esse carinho pelas prostitutas, além de por mim, e que elas não sofram esse preconceito, né? Porque eu acho que quem está ao redor, muitas prostitutas acabam se escondendo justamente para proteger quem está ao redor delas também, né? Eu conheço muitas que acabam falando que são outras coisas, que trabalham com outras coisas justamente para poupar a família, os filhos, enfim. Então, mas eu acho que a gente está, principalmente as mídias sociais, eu vejo que no Instagram, por exemplo, tem muitos perfis de garotas de programa que acabam usando como ferramenta, né? Que elas acabam conseguindo mostrar, divulgar o trabalho delas, quem elas são, e é essa facilidade de hoje, né, com essa tecnologia que eu não vivi na minha época, né, eu acabei sendo puta raiz, que a internet era mato na minha época. Então, hoje, né, se eu me prostituísse hoje, eu faria, assim, as divulgações lindas no Instagram, TikTok, seria bem presente. Pack do pezinho. Maravilhoso. Pensando na questão do trabalho e da vida real, que acho que é um tema que aparece bem forte no filme, principalmente quando ela fala com o namorado, né, que é a Guilherme, do que é o trabalho e o prazer real, né? Quando ela transa com ele, você vê que existe uma outra catarse do corpo, e a cena é super bonita, né? Tem uma obra de arte no fundo, então eles até descontextualizam, né, do outro cenário do filme. Mas queria que a gente comentasse um pouco sobre essa coisa do mecânico do trabalho com a vida real e o prazer e o acolhimento, né? Que ela fala de um afeto que não existe. Então, como separar essas duas coisas? Eu vivi muito isso, né? Porque, inclusive, eu fui casada com um cliente, um ex-cliente, durante 10 anos. Fizemos 7 programas juntos, e nos apaixonamos, e em 2 meses a gente já estava morando juntos, né? E eu vivi muito isso. Então, assim, ele chegava em casa e ele sabia, né, que eu tinha feito sexo durante o dia, trabalhado, né, fazendo sexo durante o dia todo, mas sempre foi um assunto muito proibido. A gente nunca tocou nesse assunto, assim, tipo, não vamos falar sobre. A gente sempre respeitou, então a gente nunca conversou, né, sobre. Ele nunca chegou em casa perguntando pra mim como tinha sido meu dia. Até aí tudo bem, porque é super compreensível, assim. Mas isso acontecia muito, porque a gente fazia sexo praticamente todos os dias. E essa questão de sexo por dinheiro, né? Cobrando e fazer sexo com alguém que a gente ama, ou com quem a gente sente prazer, com quem a gente quer, sabe? É muito diferente. E isso, até como mulher, hoje eu digo que, pelas minhas experiências, né, sexuais depois da prostituição, eu vejo o quanto que é diferente quando a gente faz sexo com algum sentimento. Não precisa ser um amor, né, amor na nossa vida, mas um carinho, um olhar de uma admiração, né? É muito diferente, assim. Eu tô solteira já faz 6 meses, mas eu já tive outros momentos solteira e o sexo pra mim mudou muito. Eu acho que o fato de eu ter me prostituído, eu comecei a enxergar o sexo de uma maneira muito diferente. Então, assim, eu não faço sexo com qualquer pessoa. Eu tenho respeito muito por mim, mas também com quem a pessoa, com quem está comigo. Então, se eu não estou com vontade de fazer sexo com uma pessoa, que já aconteceu, eu não vou fazer sexo com ela, porque eu não estou afim. E isso, quando eu era garota de programa, eu não podia, né, me permitir, assim. Eu
voltar a essa relação do não é não, né? Dessa frase tão forte. Eu quando eu me prostituí, eu fazia tudo, eu fazia assim, coisas, eu fiz coisas que eu, sem vontade, mas na minha cabeça eu pensava, bom, eu sou puta, estou recebendo por isso, então eu preciso fazer. Mas eu tinha uma imaturidade, tinha 17, 19 anos, então eu pensava de uma maneira, com uma cabeça imatura de uma menina, né, de uma adolescente. E hoje não. Então hoje o sexo é um momento muito importante, assim. Já aconteceu há 4 meses atrás, de eu ir para um rolê, conheci um cara, cheguei até a casa dele. Só que eu cheguei lá, tava, sabe, não tem química, não tem por que a gente fazer sexo, né? E eu achei muito legal, eu me senti muito orgulhosa de mim mesma, assim. Eu saí de lá pensando, nossa, como amadureci, né? Cheguei, bebemos, ficamos conversando um pouco, eu sabia que não ia rolar sexo. E eu falei pra ele, fui muito sincera, falei, olha, não vai rolar, desculpa, eu preciso ir pra casa, não tô bem, não sei o que tá acontecendo. Não fui tão sincera, né, assim, em relação a que ele não estava me sentindo atraída por ele, pra gente chegar no ponto de ir pra cama fazer sexo. Então, e foi a última vez que eu tentei também, sabe? Então, o sexo pra mim é uma coisa. Quem for fazer sexo comigo agora, solteira, pode se considerar muito especial, porque eu estou sabendo escolher muito bem. Estou se sentindo muito especial, assim, porque é uma escolha minha. Eu quero muito fazer sexo com você, por isso que eu estou fazendo sexo, você assim. Então, eu cheguei nesse ponto, assim. Mas isso do filme é muito real, assim, o sexo é muito diferente. Talvez eu seja péssima para definir com palavras, né? Assim, mas é muito diferente sexo com um cliente que está ali no atendimento, uma pessoa que a gente quer estar ali, uma escolha nossa, né? Então, e é muito bom quando a gente faz um sexo, quando a gente escolhe, né? Sim. Eu vou acho para um caminho diferente. Não fazendo um juízo de valor e hierarquia, assim, mas acho que minha mente funciona de outra forma, assim, não. E eu tenho. Tá, não, às vezes é bom transar com pessoas que a gente ama, mas transar com pessoas que a gente não ama também, que eu não sei o nome também, pode ser muito da hora. E a gente fala isso com a minha namorada aqui, mas eu não entendi. Mas eu lembro até de uma situação engraçada, né, que eu contando para uns amigos, falei que estava voltando para casa, tinha dado aula o dia inteiro, estava super cansada, aí estava voltando para casa a pé, e um pegador de iFood, assim, parou no caminho, assim, ele ficava indo devagarzinho do meu lado, fiquei meio com medo, assim, tipo, era uma rua meio deserta, né? Mas fui indo, e de repente a gente entrou numa ruazinha mais sem ninguém, ele virou pra mim e falou, você não quer fazer um boquete? E aí eu tava contando para uns amigos, falei, gente, você não acredita o que aconteceu. Aí eu falei isso, e aí quando eu falei isso, meus amigos estavam ouvindo, né, falaram, nossa, não acredito que ele fez isso com você, coisa do zona, assim, né? E eu falei, mas eu aceitei. Porque era isso, sabe? Às vezes vai acontecer de perder muito da vida do cara, que ele deu uma pedrada, né? Às vezes tinha que ficar com tesão também. E aí falou, tá, onde? Mas aí fomos lá no cantinho, 3 no matinho, fizemos rapidinho, fui pra casa, feliz. Ele também foi feliz. E pra mim isso é bom, sabe? Às vezes é bom, nem sempre é bom. Eu lembro quando alguns relatos que eu trago no livro, e nessa nova edição eu tentei trazer isso de forma mais direta, parece que em 2016, quando saiu o livro, quando ele deixou de ser um blog e virou livro, o Brasil parece que não estava ainda preparado para alguns debates. Sabe? E eu tentei colocar essas contradições aqui, né? Às vezes o cliente me tratava meio mal e era para eu dar um soco na cara dele, mas me deixava um pouco excitada, não por fetiche de masoquismo, assim, mas
dava um tesãozinho, assim. E às vezes ele me tratava mal, dava vontade de um soco na cara dele. Mas a gente é complexa, né? Às vezes a neca dele estava lá com cheiro de sabão, toda limpinha, assim, você vai falar, cadê um suorzinho, pelo menos? Assim. E aí ficava essa loucura, assim, né? Então, porque às vezes a gente quer um gosto, quer um saborzinho, né? Não quer só uma coisa cética, vizinha, né? Então, é essa loucura de questões, né? De ter uma contradição de sentimentos e a gente poder falar sobre ele de uma forma que ainda hoje é um ato de coragem falar sobre sexo no Brasil. As pessoas leem meu livro e falam, nossa, como você foi corajosa em escrever isso. Que é coisa que a Raquel Bruna estava falando, né? A gente vai ficar marcada para o resto da vida, né? Eu escrevi no prefácio dessa nova edição, falei assim, um dia eu vou estar andando pelas ruas com a minha bengalinha e alguém vai apontar o dedo para mim e falar, ela é a autora do E Se Eu Fosse Puta. E eu não sei se eu vou ser a Dercy Gonçalves, que vai achar o máximo que eu escrito essa obra, ou uma Hebe Camargo, que vai ficar assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Então, eu já fiz, agora tem que aumentar a aposta, tem que ficar, abrir a cara de blefe, falar, tá tudo bem, falar cada vez mais putaria, para que, quem sabe, o mundo vai mudando com a gente e uma hora a coisa fique tranquila. Não seja mais um ato de coragem, tanto transar, quanto falar sobre o sexo que nos atrai, o sexo que nos deixa excitados, né? Então acho que é um pouco isso, e acho que a literatura cumpre um papel importante nisso. Né? Eu lembro um último comentário que eu quero fazer, né? Que a literatura ela nos provoca, ela mexe em lugares esquisitos do nosso corpo. Né? Eu lembro uma amiga lésbica, mulher cis lésbica, só se relacionou com mulher cis a vida inteira, nunca tocou no pênis, e aí ela estava lendo meu livro 5h30 da manhã, indo para o trabalho, no busão, e ela mandou uma mensagem falando que bosta, Mário, eu estou excitada com certeza que só fala de pinto o tempo inteiro. E aí foi interessante isso, assim, né? Porque a literatura nos provoca. Né? Vem viver essa experiência aqui nas palavras que eu escolhi, do jeito que eu estou contando essa história. Vem se perder aqui um pouquinho, depois você sai e faz o que você quiser na sua vida. Assim, né? Mas, de alguma forma, acho interessante isso, né? Que a gente possa usar a literatura e tirar esse lugar de literatura menor. Né? Acho que a literatura daqui para frente, né, vai ser uma literatura cada vez mais provocativa, mais suja, mais obscena, né? E que a gente aprenda a lidar com isso da melhor forma possível, né? Nos vendo nessa bagunça toda. Somos todos complexos. Vou abrir para perguntas. Alguém quer comentar? Vamos lá, com calma. Olha só! Aqui, nada de time. Nada de timidez, Boa noite, meu nome é Sheila, né? E parabéns aí pela fala de vocês, né? E achei muito interessante, porque hoje eu tive um dia pesadíssimo. E eu trabalho na área jurídica, espero que não tenha ninguém aqui do mundo jurídico que me conheça. Porque assim, eu saí de um evento que falava sobre suicídio. Né? Enfim, um dia pesadíssimo, mas que foi libertador. Eu sou psicóloga, então assim, enfim, 3 pessoas se mataram no meu serviço, então eu trabalho numa área de saúde, imagina como isso é pesado. Né? E a instituição tentando passar uma imagem que, tudo bem, mas enfim, foi lá na reserva, né? Agradeço o Léo, maravilhoso, gerente do cinema, e eu pensei, tomara que não seja daqueles filmes pesados, sabe, muito cabeça, que também são deprimentes. E aí eu esperava uma coisa assim, né? Meio como diz Macaco Simão, na mostra de cinema, o Macaco Simão diz assim, o cinema, né, a mostra, são filmes esquisitos, falando línguas esquisitas e isso por gente mais esquisita ainda. Mas enfim, para minha surpresa, eu amei o filme, sensacional, né, A Casa dos Prazeres, já disse tudo. E aí, eu não sabia quem era, né, eu olhava e falei, conheço de algum lugar aquela ali. E aí, quando eu soube que era a Bruna Surfistinha, eu falei, nossa, que bacana, né, que coisa diferente, eu saí do côncavo para o convexo, né? E aí, Bruna, quando você falou que você queria ser psicóloga, eu falei, cara, ela já tem tudo a ver, né? Então, sinta-se uma psicóloga, né? Não sei se você está fazendo o curso, tá? Ainda não, mas obrigada. Assim, inteligentíssima vocês duas, né? E aí a minha curiosidade, eu vi o filme, amei, eu não me lembro por que, aí é o instinto psicológico, né? Freud explica. Eu não me lembro por que você resolveu entrar nesse mundo da prostituição. Bom, eu tive um conflito muito grande familiar. Eu, adolescente rebelde,
conseguiam me ouvir, me enxergar. E aqueles conflitos de rebeldia, de brigas por besteira, porque eles não me davam oportunidade de viver a minha vida de adolescente, de querer sair com as minhas amigas. Coisa boba, né, perante os olhos de algumas pessoas. Ela se rebelou, né, somente por conta dessas besteiras de adolescente, né. Mas pra mim eu sempre tive um espírito muito liberto, assim, eu sempre fui muito no mundo, né, enquanto a minha família me colocava ali, tentava me colocar ali naquela redoma. E eu acho que a questão também, hoje como mãe, eu posso dizer, eu acho que o quanto que é importante pai, mãe, demonstrar pequenos afetos de amor todos os dias, né? Para mim fez muita diferença isso. Ainda bem que eu consigo proporcionar isso hoje como mãe, às minhas filhas. Então eu sempre digo, e sempre disse, assim, eu acho que os meus pais, eles não tiveram culpa. Cada um acaba sendo o melhor que pode ser, né? Mas eu acho que é um conselho que eu deixo, assim, para pai e mãe, é que o amor está nesses gestos diários. Não apenas no dar presentes, no pagar escolas boas. O amor pro meu pai sempre foi isso, assim, a maneira que meu pai conseguiu demonstrar amor por mim foi gastando muito dinheiro nas melhores escolas aqui de São Paulo. Sou muito grata a ele por isso, porque se não fosse por isso eu não estaria aqui. Eu não saberia errar, não saberia escrever do jeito que sei. Então esse investimento que meu pai fez para mim, essa demonstração de amor, foi muito importante. Então, é por isso que eu cheguei aqui e vou ainda muito longe graças a isso. Mas eu saí de casa, acho que é muito difícil explicar. O resumo é isso, uma adolescente rebelde, que queria um abraço, não tinha um abraço. Eu recebi abraço dos meus clientes, todas as vezes que os meus clientes me abraçavam, eu me sentia tão bem de receber esses abraços de estranhos, porque era um vazio tão grande dentro de mim, que quando o cliente me elogiava, você é tão bonita, você é tão inteligente, você é tão qualquer coisa boa, eu nunca ouvi dos meus pais nenhum elogio, porque os meus pais, eles foram muito durões nesse sentido, eles nunca conseguiram demonstrar sentimentos. Hoje eu vejo que era a maneira deles, né, assim, eles foram educados assim também, eles acabaram sendo reflexo, né, dos ancestrais, e chegou eu, Raquel, na vida deles, e vejo esse padrão com as minhas filhas, né, então, tudo que eu sou como mãe é justamente todo o oposto do que eu vivi com a minha mãe. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que as suas filhas vão se orgulhar muito de você, porque eu também me senti, por vezes, enquanto psicóloga, prostituída no meu trabalho. É uma questão óbvia do uso, né? Quando você faz uma coisa sem te usar. É isso. Obrigada, muito obrigada. E eu, como garota de programa, né, na época, eu me sentia também muito psicóloga, né? Como eu comentei, muitos homens, eles acabam buscando a prostituta não simplesmente para gozar, para sentir prazer carnal, mas para serem ouvidos também. Então, muitas vezes eu me senti como psicóloga deles ali. E se for de suicídio, né, eu tive clientes com depressão. Eu tive um cliente novinho na época, 20 e poucos anos. Eu também tinha 20 e poucos anos, mas... E eu nunca esqueci dele, assim, ele chegou dizendo pra mim que estava com vontade de morrer e que ele não sabia porque ele estava ali e que ele estava andando na rua, viu que era um puteiro, resolveu entrar no puteiro, mas ele estava super perdido na vida e a gente teve uma conversa muito bonita sobre vida. Depois a gente nunca mais se encontrou. Eu espero que ele tenha desistido, que ele, da vontade dele, que ele falou ali pra mim, mas a gente nunca mais se encontrou. Mas espero que esteja bem.
onde quer que esteja. Boa noite, eu sou o Renan, também sou psicólogo e também concordo com ela a respeito da Raquel, né, enfim, que você realize, já tem essa prática. E não são exatamente perguntas que eu ia fazer, mas algumas reflexões que o filme me trouxeram. Eu li recentemente o livro da Amara, então tiveram algumas passagens que me trouxeram algumas lembranças do livro e algumas reflexões e eu ia comentar sobre. Teve uma passagem específica logo no começo, quando a irmã questiona e fala para ela que se ela gosta de sexo, então que faça sexo, que não há nenhum problema. E aí parece que a gente coloca o problema, que é uma passagem do livro da Mara que me pegou muito, que aí quando entra o dinheiro parece que então torna-se um problema. Que não há um problema em gostar de fazer sexo e fazer muito sexo com diferentes pessoas. Mas o problema está em cobrar, é quando envolve-se o dinheiro. E aí, uma outra parte também, no início do filme, um dos primeiros clientes que ela sai, que questiona a respeito da aparência física dela, do porquê que ela está ali naquele lugar, trabalhando como uma garota de programa. E ela então justifica que ela é uma escritora. E aí isso também me faz pensar quem são os corpos, então, que podem e que fazem programa? Né? Por que uma pessoa bonita, dentro dos padrões heterossexuais normativos, não pode também estar lá e ela mesma querendo justificar, olha, eu sou uma escritora. Né? E aí entra, então, no lugar de que corpos são esses que são colocados e que são vistos dentro dessa profissão e o porquê. Né? Fazendo um paralelo a isso, não é também a questão de valores, ou sobre melhor ou sobre pior, mas aproveitando mesmo a presença da Raquel e também do Marcos aqui, fazendo uma comparação até com o livro, com o filme da Bruna Surfistinha, eu acho que o mais interessante de assistirmos filmes de bastante diferentes nacionalidades é a gente poder entender a cultura também de cada lugar. E é interessante ver um filme alemão abordando, colocando essa história, mas eu achei particularmente, a minha opinião a respeito do filme, ele é ainda muito limpo, ele é ainda muito clean, soft, né? Perto comparado a, se a gente for dizer, ao que eu acredito que foi inspirada a história do filme da Bruna Surfistinha, São Paulo, Augusta, anos 2000, e enfim. No filme as coisas pareciam que sempre davam certo. Ela queria entrar dentro de uma casa, ela se deu bem com as pessoas, logo uma pessoa a ensinou. Ela conheceu uma pessoa no Tinder, que daí no Tinder não tem problema procurar diversos parceiros, o problema está em cobrar, mas enfim, encontrou alguém no Tinder que a aceita como ela é e a profissão dela. E aí as coisas parecem que iam caminhando tudo de uma forma muito orgânica e mais fácil. Não que precise ser difícil, mas a gente sabe que infelizmente não é a realidade da maioria das pessoas que, enfim, estão na profissão. Então, achei o filme de forma geral, assim, de uma forma mais clean, como eu disse anteriormente, mas também interessante para a gente poder abordar e ver diferentes contextos, cada um com a sua subjetividade, cada um com a sua história, enfim. Então eram essas mais as colocações que eu queria colocar a respeito do livro e do filme. Tem um monte de gente Deixa eu só comentar uma coisa. Eu acho que isso de cora você tem muito a ver, porque eu vivi muito isso. Eu sempre fui, eu sempre me senti, né, a protagonista do roteiro. Eu sempre me coloquei ali. E, no entanto, eu sempre fui a mais popular. Eu sempre fui aquela prostituta que tinha fila, que tinha clientes sempre atrás. Eu sempre, mesmo com toda a minha timidez, eu convivia com mulheres que, no meu ponto de vista, eram mulherões. Então, mulherões em todos os sentidos, não apenas com corpos, mas corpos também. Né?
perto delas, né, de tamanho, somente depois de 2 anos, já no final, que ficou tapete, silicone, mas durante os primeiros anos era totalmente natural. Nunca tive bundão, nunca tive corpão, nunca tive esses cuidados também, né, que elas, como essa visão assim de, eu trabalho com o corpo, então eu vou investir horrores com o corpo, com drenagem, com isso e aquilo. Eu nunca tive essa preocupação, assim, eu nunca fui uma mulher vaidosa, assim, de gastar, de ter esses cuidados comigo, né? Inclusive, na minha gravidez, eu nunca passei óleo na minha barriga de grávida. E aí eu sempre pensei, se eu tivesse, ia acontecer, né? Normal. Eu não tenho nenhuma estria, assim, minha genética, graças a Deus. Ainda bem que eu não sou vaidosa, assim, porque minha genética acabou ajudando bastante. Mas isso de corpos, né? Falando de corpos, isso é muito real. E houve esse julgamento também, né? Assim, que nem agora do filme. E isso também mostrou nas fichinhas, né? O quanto que da rejeição ali. Eu fazia sucesso ali com os clientes e as meninas do meu convívio me rejeitavam. E elas se questionavam, né? Por que essa menina tem... Ela é tão feia, ela não se cuida, ela não tem a melhor roupa. O que a Bruna tem? Eu vi muito isso. O que a Bruna tem que chama mais atenção, né, de todas as outras, assim. Tem axé, né? Axé. Então, isso no filme eu achei muito legal também mostrar, porque ela ficava lá escrevendo, né? Eu sempre escrevi muito também. Entre os atendimentos, eu sempre estive também com o meu caderno. Foi uma das coincidências assim, que eu me cheguei no livro, no filme agora, assim. O fato de, entre os meus atendimentos também, estar escrevendo os meus desabafos, os meus textos do caderno, e as mulheres também, as minhas colegas de trabalho também, me questionarem sobre isso, assim, de o que você está fazendo aqui. E isso de muitos clientes eu também ouvi, sabe, de cliente chegar. E daí, ao mesmo tempo, era uma loucura dentro da minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu vivia aquela coisa das minhas colegas de trabalho me colocarem ali para baixo, nessa questão, o que você está fazendo aqui, né? Não tinha toda a sedução por ser uma garota de programa. E aí, do outro lado, entre os clientes. Os clientes me colocavam lá para cima, então eu vivia essa coisa de lá para baixo e lá para cima todos os dias. Então, eram os homens que acabavam fazendo esse papel assim, de acolhimento, quando a gente tinha que, né, na teoria, o acolhimento tinha que ser a partir das meninas, né, das garotas ali. Então, bom, é isso. Oi, sou Nicole, boa noite. Eu queria perguntar para a Bruna, primeiro dizer que eu adorei o filme, né, muito bom. E você falou que ainda tem contato com as pessoas do meio, né? Eu queria saber, eu fiz umas contas aqui, você falou que parou de se prostituir em 2005, então 18 Sim. anos, quase 20. Se hoje você sente que uma garota de programa sofre menos preconceito do que você sentia na época, como é que está assim, atualmente? Até se a internet ajuda, né, nessa parte. O contato que eu tenho hoje não são com garotas com quem eu trabalhei na época. Eu não consegui fazer amizades. Né? A única amizade que eu fiz foi com a Gabi, que foi sempre a minha única melhor amiga na prostituição. Ela era super careta, então ela era aquela garota de programa que tinha preconceito. Ela tinha preconceito com ela mesma, assim, ela é uma das que sempre se escondeu da sociedade. Então, ela foi minha única amiga realmente ali. Quando eu parei de fazer programa, eu perdi contato. Naquela época, era muito difícil manter contato, por falta das mídias sociais. O Facebook não, o Orkut, apareceu no momento que eu estava, assim, um ano antes de eu parar de fazer programa.
E naquela época o Orkut era apenas para contato com amigos de escola, né, do ensino médio, da juventude. Não era uma ferramenta de trabalho das garotas de programa. Essa época, foi por isso que eu choquei, eu acho, porque eu fui a primeira que teve coragem de aparecer no Super Pop, sem máscara, e eu ainda fazia programa na época. E eu falei, não, eu faço programa. E respondia tudo sobre minha vida, assim. O fato de, eu agradeço muito, assim, porque não foi questão de sorte. Foi questão de eu ter tido essa coragem de mostrar a cara no momento que não existia quem mostrasse a cara. Então eu acabei sendo o primeiro rosto conhecido, né? Ali na mídia, na televisão, mostrando o rosto mesmo, assim, assumindo. Eu sou e daí, né? Hoje em dia, eu sou colunista da Fatal Model, que é um site de acompanhantes, que tem uma força gigante. Inclusive, somos colegas, Mara também é colunista. E esse site e essa empresa faz vários eventos aqui em São Paulo, em Pelotas. É um site que humaniza muito, assim, que respeita muito os acompanhantes, os anunciantes. Então, em todos os eventos, acaba fazendo amizades. Não tem como não fazer amizades, assim. Então, quando eu digo que eu tenho um contato muito grande hoje, é por conta dessa galera do Fatal Model que eu vou conhecendo entre os eventos. Aproveitar um pouco das duas falas. Eu acho que a pandemia ela trouxe uma situação extrema que, no meio dessa situação extrema, muita gente acabou se dando conta da possibilidade de que dá para ganhar dinheiro com sexo, com coisas relacionadas com sexo, com conteúdos virtuais, coisas com sem necessariamente ter que transar com uma pessoa por quem você não sinta atração, e às vezes sem mostrar rosto, mantendo a sua anonimidade, sem ninguém do seu ao redor descobrir isso. De alguma forma, nesses últimos anos, com essa obrigatoriedade da gente migrar para a vida digital cada vez mais intensamente, a gente foi descobrindo isso, né? Então foi surgindo, era algo que já estava não tem hoje mais, ela fala não querer mais trabalhar com sexo, não tem mais vontade de ficar na rua, lidando com carros passando, tentando fazer atraente, lidando com barganha. Então o cara vem e vai falar, não, quero pagar menos, quero fazer sem camisinha, te pago mais para você fazer sem camisinha. Eu não quero mais lidar com isso necessariamente. Tem várias amigas que gostam de lidar com isso. Hoje em dia eu gosto mais de pensar em algum momento vou voltar a fazer isso, mas trabalhei durante algum tempo anonimamente nisso, produzindo conteúdos, vendendo videozinhos, sem mostrar rosto. Essa parte me interessa muito. Eu vejo que muita gente está descobrindo e está se lançando nesse espaço. Algumas pessoas chegam lá meio que, estou precisando de um dinheiro extra, estou com dificuldade para pagar minhas contas, ou então uma coisa mais fútil, querendo comprar uma bolsa, querendo um show, querendo não sei o que lá. Vai entrando, vai descobrindo, algumas pessoas vão ficando, porque vão descobrindo que pode ser legal, podem se encontrar ali. Sexo é uma coisa muito importante na história da humanidade. E aí a gente não poder, e aí eu não sei direito, a gente muitas vezes coloca uma distinção, que o pessoal da crítica literária coloca o que é erótico e o que é obsceno pornográfico. E o obsceno pornográfico parece que é menor, o erótico já é menor, o obsceno pornográfico assim, é uma categoria subterrânea, assim, E essa distinção é balela, sabe? Tem obras muito sofisticadas que são completamente explícitas e vão jogar a gente de cabeça no mais confuso, sórdido, e conflituoso, dos nossos desejos. Então, de alguma forma, eu fico vendo, as pessoas precisam de um álibi muitas vezes. E
E agora, com essa questão da internet, com aquela chegada, né, das plataformas digitais, a gente está vendo que muita gente está podendo exercer, está podendo brincar, né? E brincar pode ser uma palavra, porque é uma experiência que muita gente desejaria. Olha, por um dia, sabe, por um dia, eu queria poder ser um dia, eu queria descer ali na rua um dia, eu queria fazer um vídeo pornô um dia. Eu fiz um vídeo pornô em 2005, primeira vez, muito antes da minha transição. Eu namorava uma travesti e ela fazia muitos vídeos pornôs e ela falou que o produtor dela pagaria para ela levar o namorado dela. No momento em que eu era namorado. E aí ela me convenceu dizendo: isso é só para a Europa, não vai chegar no Brasil. Em 2005 dava para acreditar nisso. Dava, não dava? Dava. E foi só para a Europa ou não? Não foi, só que a performance foi tão ruim, eu fiquei tão nervosa. O filme flopou completamente. Senão todo mundo já conheceria esse filme. É difícil de encontrar, né? Mas a ideia era essa, sabe? Ela me chamou, tinha o pagamento do dinheiro lá, mas eu queria poder fazer um filme só para a Europa, sabe? Eu queria poder ter essa experiência de fazer um filme que ninguém ia saber que eu fiz, né? E ver se eu gostava. Né? Só que não tem essa modalidade de faz aí, se você gostar, aí a gente a gente divulga, se você não gostar, a gente tira. Não, eu assinei um contrato antes de ficar lá, autorizando. Mas todo mundo, de alguma forma, desejaria experimentar, saber como é, pelo menos de longe, dar uma espiadinha. Né? E acho que o momento que a gente está vivendo um momento em que está sendo um pouco mais tranquilo falar sobre o trabalho sexual. Então a gente está podendo falar um pouco mais disso, ou pelo menos viver sem ter que falar, mas sem ter que esconder muito também. Né? Então, muitas vezes, vende só o pack do pezinho, né? Faz só um videozinho sem mostrar o rosto, escreve lá em um outro idioma. Então, de alguma forma, a gente está vendo essa questão chegar. A gente está vendo muita grana rolando nesses espaços também. E acho que isso está transformando o nosso olhar sobre o trabalho sexual. Não dá mais para a gente colocar prostituição como um nome genérico para tudo. Sabe? Aqui, vocês viram as experiências de BDSM aqui? Né? Quem sabe brincar daquilo? Quem sabe dominar, construir aquela cena, usar aqueles apetrechos todos, sem matar o cliente? Né? Entende? É um saber. Né? E é um saber. Como que eu não posso cobrar por esse saber que eu sei? Né? Tem pessoas que gostam de transar só com gente que ama, que está afim. Tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que têm contas para pagar e estão afim de pagar essas contas mais do que se preocupar em transar com alguém que gosta ou não gosta. Né? Então, acho que tem várias questões. Né? É raro a gente encontrar nessa sociedade em que a gente vive alguém que simplesmente escolha o trabalho que vai fazer. A gente tem algumas opções na mesa, a gente vai escolhendo a que mais nos atrai, né? A que é possível, né? A que consegue pagar nossos boletos. Então, são questões complexas. Né? Muitas vezes a gente vê que pessoas são convencidas a não serem putas, né? Porque elas não vão sofrer o estigma. Né? E aí isso faz com que elas aceitem receber menos, né? Salários esdrúxulos, ridículos, né? Com tratamento desumanizante para ser telemarketing, né? Atendente de McDonald's. Já viu o tanto de maltrato que se recebe quando você trabalha nesses espaços? Empregada doméstica. Como é que você convence uma pessoa a aceitar aquele trabalho, aquele salário e aquele tratamento? É dizendo justamente para ela que existe um outro que é muito pior, que é o pior dos outros lugares que ela pode estar e que ela vai ficar marcada para o resto da vida se ela ousar pisar nesse lugar. Né? E aí é dessa forma que se convence pessoas a aceitarem trabalhos indignos,